Vivemos hoje numa época que podemos chamar de a era do microfone aberto. Nunca, em toda a história, tantas pessoas falaram tanto, com tão pouca informação, sobre tantas coisas ao mesmo tempo. É um barulho ensurdecedor, não é verdade? Todo mundo querendo falar e praticamente ninguém com tempo ou disposição para ouvir. Isso gera um caos, um cansaço relacional gigantesco, a paciência sumiu e a ofensa virou rotina. Mas a análise de hoje vai resgatar uma sabedoria milenar, uma verdadeira âncora que bate de frente com esse nosso hábito moderno. Bem-vindos a mais um estudo. Vamos destrinchar juntos uma análise teológica e exegética simplesmente fascinante. Segundo o autor do material, esse texto não traz só uma informação passageira, mas sim uma verdadeira planta baixa, uma arquitetura espiritual profunda para a nossa comunicação e para o domínio das emoções. E a âncora desse nosso estudo está lá na carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha a profundidade disso. A análise deixa claro que não é só um conselho de etiqueta, sabe? Não é regra de boas maneiras. Essas palavras formam uma ordem intencional de prioridades para nossa alma. Elas não dizem que a gente nunca deve falar, de jeito nenhum, mas estabelecem um ritmo muito específico e transformador para as nossas reações mais profundas. E para construirmos essa jornada, vamos passar por 6 passos fundamentais. 1. O silêncio no mundo barulhento. 2. A anatomia do texto. 3. A urgência da escuta. 4. A disciplina da palavra. 5. O domínio sobre a ira. E 6. A aplicação prática. Ponto número 1. O silêncio no mundo barulhento. O material aponta algo de forma brilhante. A internet democratizou a voz, mas, infelizmente, não democratizou a sabedoria. O resultado? Uma civilização que vive permanentemente irritada. E o que é impressionante é pensar que Tiago, irmão de Jesus, escreveu essas palavras para judeus cristãos que estavam dispersos, enfrentando pobreza, perseguições e um estresse absurdo. Pense bem, em ambientes sob pressão extrema, seja no século I ou hoje, a língua e a ira são as primeiras a explodir. Ou seja, esse texto não caiu de paraquedas, ele foi escrito para pessoas reais, lidando com dores e pressões super reais. Vamos ao ponto 2. A anatomia do texto. O contraste que o apóstolo estabelece ganha uma profundidade absurda quando a gente olha para o grego original. A palavra tachis significa veloz, ágil. Sabe aquele cavalo de guerra pronto para a batalha? É isso. Já brades significa lento, mas lento com deliberação, com muito cuidado. Em paralelo a isso, a gente tem akouo, que não é só o barulho batendo no tímpano, é ouvir com a intenção de obedecer. E do outro lado, laleu, que é o ato físico de falar, de jogar as palavras para fora rápido demais. O argumento central aqui é de explodir a mente. A velocidade de uma alma madura opera no ritmo exatamente oposto ao ritmo do mundo. O mundo é desesperado para falar e preguiçoso para ouvir. Já a sabedoria divina nos ensina a sermos supervelozes para escutar e deliberadamente lentos na hora de falar. Aí chegamos a um termo-chave, orgem. E não estamos falando daquela raiva que explode e passa em 5 minutos. Orgem é aquela indignação que se instala aqui em Cuba e vai fermentando dentro do peito com o tempo. O mandamento é ser tardio, demorar o máximo possível para entrar nesse estado. O estudo compara essa ira prolongada a um inquilino violento. Depois que ele entra na casa, expulsado a um trabalho enorme. Por isso, a grande estratégia é atrasar a entrada dele ao máximo. O que nos leva ao ponto 3. A urgência da escuta. A fonte que estamos analisando faz uma afirmação que é um verdadeiro soco no estômago. Ouvir é, antes de tudo, uma postura de servidão. Lá no livro de Provérbios, responder antes de escutar é classificado literalmente como tolice e vergonha. A dura realidade apontada aqui é que quem responde antes de ouvir de verdade não está dialogando. Está simplesmente fazendo um monólogo com o próprio reflexo no espelho. É o ego, ignorando completamente a dor de quem está tentando falar. A história bíblica nos dá exemplos claríssimos disso. Lembram do profeta Samuel? Quando Deus o chamou, a resposta foi imediata. Fala porque o teu servo ouve. Ele se posicionou como servo antes mesmo de abrir os ouvidos. E os amigos de Jó? Eles foram pastores fantásticos enquanto ficaram sentados por 7 dias em silêncio absoluto, só acompanhando o sofrimento do amigo. O fracasso colossal deles só começou no instante em que decidiram abrir a boca. Muitas vezes, a maior demonstração de amor que podemos oferecer não é um sermão super bem elaborado, mas simplesmente os nossos ouvidos atentos. Ponto 4. A disciplina da palavra.
O livro de Eclesiastes traz uma perspectiva formidável sobre isso. Deus está nos céus e o homem está sobre a terra, pelo que sejam poucas as palavras. Gente, existe uma assimetria, uma diferença infinita entre o Criador e nós. O estudo argumenta com muita clareza que falar demais acaba sendo uma forma disfarçada de idolatrar o próprio ego. É perder completamente o senso de reverência. A palavra falada tem poder, ela cria realidades. E quando usada sem cuidado, o resultado é pura destruição. Mas como domar essa força toda? O material nos apresenta uma metodologia incrível e super prática, as famosas 3 peneiras da palavra. Antes de qualquer coisa sair da boca, precisa passar por esse filtro. Primeira peneira, isso é verdade? Segunda, é realmente necessário falar isso agora ou é só uma palavra vazia? E a terceira, é edificante? Vai construir a vida de alguém? A conclusão do estudo é taxativa. Se as palavras não passarem por essas 3 etapas, engula. O silêncio encobre uma multidão de ignorâncias. Chegamos ao ponto 5, o domínio sobre a ira. Aqui o estudo toca num princípio espiritual profundíssimo. A ira humana simplesmente não produz a justiça de Deus. Sabe quando a motivação até parece justa e correta? Mesmo assim, a verdade dita através de uma explosão carnal de raiva acaba se corrompendo diante do padrão divino. O reino que essa sabedoria milenar propõe não avança através de explosões raivosas, mas sim através da mansidão. Perder o controle da temperatura emocional é, no fundo, entregar de bandeja a razão para o adversário. Para ilustrar, a literatura bíblica nos dá paralelos fantásticos. De um lado, Moisés e Meribá. Num único momento de ira sem freio, ele tomou uma atitude precipitada que custou a entrada dele na terra prometida. Do outro lado, Davi. Ele marchava, cego de fúria, pronto para cometer um crime horrível contra Nabal, mas ele é interrompido e salvo de cometer essa atrocidade pela resposta branda e gentil de uma mulher chamada Abigail. A velocidade da ira e a escolha pela brandura ditaram literalmente destinos opostos para esses homens. E, finalmente, ponto 6, a aplicação prática. O autor traz toda essa sabedoria milenar direto para a nossa rotina atual, destacando 5 áreas para aplicarmos isso já. No casamento, o desafio monumental de ouvir o cônjuge sem já ir formulando a resposta na cabeça enquanto o outro fala. Com os filhos, a prática de falar por último nas conversas, criando um espaço onde eles realmente se sintam seguros para desabafar. No trabalho, processar as informações com calma antes de reagir no impulso, construindo pontes de confiança. Nas redes sociais, a regra de ouro de esperar 24 horas antes de entrar em qualquer briga ou polêmica online. E na nossa vida com Deus, equilibrar a balança, passando mais tempo escutando o que Ele tem a dizer do que apenas descarregando uma lista infinita de pedidos. Toda essa tese revela uma sequência maravilhosa e imutável nessa arquitetura de maturidade cristã. Prestem bastante atenção nisso. O ouvido aberto produz a boca contida. A boca contida, por sua vez, vai gerar um coração manso. E, segundo a análise bíblica, é única e exclusivamente o coração manso que consegue produzir a verdadeira justiça de Deus no mundo, onde a base dessa construção ruir, todo o resto desaba junto. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. E o autor deixa um questionamento que precisa continuar ecoando na nossa mente. Não seria a hora de todos nós derrubarmos de vez os hábitos destrutivos da era do microfone aberto? De permitirmos a reconstrução silenciosa dessa arquitetura espiritual dentro do nosso peito? Reflitam em como a cadência correta do silêncio e das palavras pode transformar o clima da nossa casa, dos nossos relacionamentos e da nossa vida. Que essa verdade traga vida plena para todos nós. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise visual. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Fiquem na paz e até a próxima!